Olá pessoas, Rafa Dantas aqui e vamos lá para mais um capítulo do nosso diário visual. Ficou nítido nessa edição que a gente estava passando por um momento de transição depois daqueles atos de violência que voltaram a acontecer com a comunidade gay. Então, nessa sensação de que ela estava se reestruturando, parece que o editorial estava sem muito ter o que falar. Então, a gente vai acabar falando só sobre o que aconteceu realmente na revista, dar uma passadinha rápida para ela não passar em branco. Mas uma coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o antes e agora aqui do canal. Eu sei que tem se tornado uma das coisas mais populares aqui do canal, porque eu tenho visto as métricas em relação à visualização dos antes e agora que saem todo dia, sempre com uma capa, um desejo, um lolita, um fetiche a cada edição. Então todo dia tem tido uma visualização muito maior do que os próprios vídeos oficiais do canal. Só que uma coisa que eu já tinha conversado com vocês era a respeito do pessoal que fica sempre pedindo as redes sociais dos rapazes. E eu queria mais uma vez falar aqui com vocês a minha intenção de nunca passar as redes sociais dos rapazes, até porque eu não tenho. O pessoal que é inscrito no canal, que me segue no Instagram, se fala assim, duvido que ele pegou essas fotos todas e não segue os rapazes. Pode até ir lá nos meus seguidores, as pessoas que eu sigo, dar busca no nome dos rapazes, vocês vão ver que eu não sigo ninguém. Porque na época realmente que eu recolhi essas fotos, eu só peguei as fotos, guardei com o nome deles e não quis guardar a rede social de ninguém. E tem um motivo específico para isso. Quem acompanha o canal desde o começo sabe que muitos dos rapazes que posaram odeiam que lembrem que eles posaram para a revista. Alguns deles já foram até rudes comigo em comentários no vídeo, já vieram pedir para eu tirar o meu nome do título desse vídeo, que eu não quero que meu nome esteja correlacionado à revista. E outros já falaram até um pouco mais agressivos, de tipo, que essa foto está fazendo rodando por aí. Então, uma decisão minha, quando eu desde o começo, muita gente já falava, como é que anda os rapazes, como anda os rapazes, eu sempre tive muito receio, porque eu sei que uma pessoa ali anunciando o vídeo pode acabar com todo o canal. E como minha sensação aqui é de trazer mais de um senso de matar curiosidade para as pessoas que estão aqui curtindo o canal com a gente, matando a saudade da revista, foi justamente não me preocupar em seguir essas pessoas. Todo mundo que segue o canal, que muitos de vocês até trazem isso pra mim, trazem a realidade de que diversos rapazes apoiaram os governos anteriores, então a gente entende que muitos deles não têm uma relação muito amistosa com a comunidade LGBT, então eu sempre quis fugir da ideia de estar atrelado aos rapazes que posaram, até porque o intuito da criação do canal sempre foi elevar o editorial da revista e trazer a memória de quão importante que ele foi para a comunidade LGBT. Antes de a gente começar o capítulo dessa semana, depois desse sermão todo, eu só vou pedir de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. No projeto Diário Visual hoje em questão dessa semana a gente vai estar vendo a edição 156 e com isso o editorial, o editor Marcel Figueiras estava dando aquele ar de esperança para o ano começando, né, que era a primeira revista de 2011, para a gente estar com esperança de tempos melhores estarem vindo por aí com tudo que estava acontecendo. No mundo G, a Alma Gay falou um pouco a respeito do Johnny Depp, uma entrevista que ele deu, que ele dá a entender de que todos os personagens que ele faz têm um espírito gay. E eu não sei como isso pode se traduzir literalmente, porque muitos personagens que ele já fez na carreira dele são homens heterossexuais que viveram romances com mulheres, enfim. Vai ver que a mentalidade dele em si de respeitar a comunidade gay, como se ele tivesse um envolvimento dessa forma quando ele passa isso para os personagens. Quê? Uma coisa meio complexa de entender. Aqui em Queer India, tinha uma nota também falando sobre a primeira parada LGBT do orgulho, né, na Índia, depois da descriminalização da homossexualidade lá no país. Também no mundo G teve políticas públicas mapeadas com o professor Luiz Melo, que falou a respeito de como estavam sendo dadas as coisas no Brasil afora, né, a respeito das políticas públicas em relação à inclusão de pautas LGBTs em todas as áreas da sociedade. A Voz da BGLT trouxe diversas outras notícias que estavam acontecendo pelo Brasil. O Tony Salles é muito feliz falando sobre o prêmio que ele tinha recebido de direitos humanos da mão do próprio Lula e diversas outras coisas como compartilhamento de conhecimentos homossexuais, falando a respeito da 25ª Conferência Mundial e outras coisas que envolviam o nosso universo. Uma parte aqui que não tinha em edição nenhuma que teve nessa edição foi concurso fitness, que a gente viu que foi uma matéria praticamente patrocinada pela equipe que fazia
concursos do Garoto e Garota Fitness Brasil. E estava aqui trazendo rapazes que estavam já, tipo, se candidatando para participar do concurso. Como eu venho falando sempre para vocês, a revista estava muita matéria publicitária dentro da revista, que muitas vezes não eram nem matérias, era só tipo assim, a pessoa pagou a publi e estão fazendo uma postagem como se fosse uma matéria da revista. A entrevistada dessa edição foi a Dani Calabresa, falando a respeito da carreira dela, do relacionamento dela com o Marcelo Adnet, na época, o boom que eles estavam fazendo super sucesso. Algumas coisas na entrevista dela me incomodam um pouco, porque é aquelas pessoas que elas são heterossexuais e parece que quando elas falam do universo gay, por mais que elas tenham muito amigo gay, parece que sempre se remete a falar da gente de forma caricata ou estereotipada, de, tipo, perguntando pra ela o que ela faria pelos gays. Ela falando que na Torre de Pisa ela colocaria 2 bolas embaixo para a Torre de Pisa parecer um mega pênis. Então a gente vê que tudo relacionado a gays, quando as pessoas estão falando, por mais que sejam comediantes, sempre parece uma forma, sempre pegando a parte mais caricata, a parte mais de... Parece que não trata com naturalidade ou com seriedade as nossas vivências. Enfim, algumas coisas da entrevista dela me incomodaram nesse aspecto, mas ela como comediante, provavelmente sou eu que estou sendo muito rígido em entender que ela estava só tipo fazendo o papel dela dentro do que ela se propõe na carreira dela. O perfil dessa edição traçou o perfil de 2 DJs que estavam bombados no Brasil naquela época, que foi a Gra Ferreira e o Leandro Becker, que já tinha sido capa da revista, e eles ficaram aqui insistentemente perguntando para ele se ele posaria de novo e querendo falar muito de sexo na entrevista, e ele cortando de todas as formas, porque ele estava ali para falar a respeito do novo segmento da carreira dele, que não era mais ser modelo, era ser DJ, e ele basicamente foi super evasivo sempre que a gente tentou falar a respeito de sexo na entrevista. E ele até perguntou se eu posaria de novo, falou não, porque como eu falei para vocês, meu último trabalho como modelo foi ter posado para a revista e isso não faz mais parte da minha carreira. E agora a pergunta do Rafa. Usando a entrevista da Dani Calabresa como exemplo, que foi superficial, você acha que a revista perdia a oportunidade de trazer personalidades da comunidade LGBT para serem entrevistadas? Eu acho que poderia sim entrevistar mais pessoas que fizessem parte da comunidade. Mas o que eu tenho comentado até alguns capítulos já é a importância justamente de trazer essas pessoas como a Dani Calabresa com visibilidade dentro do espectro heterossexual da sociedade, que tenha mais discernimento a respeito das nossas vivências, para justamente ajudar a naturalizar nossas vivências, porque elas têm um alcance muito maior. Porque muitas vezes se a gente fica dentro de uma revista segmentada, que é para o público gay, que é a G, que a gente já vê que depois que a Ana saiu, não estava alcançando mais mulheres, porque nas próprias cartas da revista só tinha e-mail e carta de gay. Antigamente, na época da Ana, recebia-se muita carta de mulher e essas cartas eram publicadas, então a gente sabia que alcançava um espectro maior do que só o mundo G, alcançava um mundo heterossexual de alguma forma. A gente vê que agora nem isso estava alcançando. Então, se a gente está dentro de uma revista segmentada e a gente acaba entrevistando pessoas que fazem parte do segmento, eu acho que a gente acaba falando só dentro da nossa própria bolha. Eu acho muito importante trazer, tipo, a Dani Calabresa para a entrevista, mas que essa pessoa tenha vivências com pessoas homossexuais, que falem de forma muito mais responsável, por mais que queira fazer suas piadas em alguns momentos, não que tudo relacionado ao homossexual ou à comunidade gay seja falado de forma como piada e como caricata. Porque justamente eu acho que ajuda a reforçar uma imagem que justamente o mundo hétero já tem da gente. Então eu acho importante trazer personalidades que sejam fora da nossa bolha, mas que tenham um discernimento maior e que vai falar com mais seriedade a respeito da nossa vivência e da naturalidade das nossas vidas, justamente para fazer com que as outras pessoas que estão dentro do universo dela, que é fora da nossa bolha, tenham um discernimento maior e naturalize cada vez mais, enxergando a gente como um ser humano, vou dizer normal, que é ridículo falar isso, que não existe normal, mas um ser humano como qualquer outro ser humano. Porque é importante justamente quebrar a bolha, não ficar só dentro, porque a gente fica só dentro do nosso segmento, só segmentado. É importante trazer esse pessoal de fora, como uma Sandy falando aqui, eu sou a favor do casamento gay, que é uma pauta que é super importante, eu convivo com essas pessoas e por que essas pessoas não vão ter o mesmo direito que eu tenho? Então isso é muito importante, eu acho legal trazer essas pessoas de fora justamente pra gente sair da segmentação e cada vez mais ter contato com as pessoas de forma, tipo assim, a gente faz parte da sociedade como um todo. Mas você acha que uma pessoa hétero fã da Dani Calabresa compraria a G por causa de uma entrevista dela? Eu acho que pode ser possível, sabe? Eu acho que é difícil, mas não improvável.
Porque às vezes a pessoa fala, pô, se ela tá dando entrevista para isso e eu admiro ela, às vezes eu vou lá comprar a revista. Eu acho que não tanto, porque não é o foco principal da revista, não sai nem na capa da revista uma foto da Dani Calabresa para as pessoas saberem que ela tava lá, sabe? Mas eu acho que às vezes do boca a boca, às vezes você ter contato com uma pessoa que gosta da Dani Calabresa, você vai poder levar a revista para a pessoa ler. Sabe? Um amigo que tem uma mente um pouco mais aberta. E às vezes de pouquinho em pouquinho a gente consegue ir se espalhando. Bom, como eu falei para vocês que o editorial dessa edição estava bem reduzido, não tinha tanta coisa interessante para falar, porque a revista estava passando por um momento realmente de transição e que vocês vão ver no próximo capítulo o que aconteceu com a revista. Agora a gente vai falar dos rapazes que posaram. Só que antes de falar deles eu vou pedir de sempre, dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos ver quem saiu nessa revista. Que nessa edição teve a volta do ensaio dos melhores do G-Online, porque a revista estava super fora de regra até mesmo em relação aos ensaios, que sempre tinha o padrão, melhor de online, tinha o Lolito, tinha o Desejo, tinha o Carro. Agora tem revista que tem Desejo, tem revista que não tem Desejo, tem revista que tem melhor online, que não tem. A revista estava um caos nessa época. Mas enfim, o melhor de online dessa edição ficou com o Gustavo Scanferla, que fez um ensaio bem fetichista, com uma coisa bem sadomasoquista. E logo depois, essa edição não teve Desejo. Para confirmar o que estava falando para vocês. Teve um especial G-Verão. Provavelmente eles não queriam pagar mais uma pessoa para posar para a revista. O que eles fizeram? Pegaram um compilado de fotos de pessoas que posaram antigamente para a revista, que era em lugar de praia ou de sol, porque estava na estação do verão, que era a primeira edição do ano, e colocou foto lá do Ricardo Villani, que é um ensaio que, tipo, apesar de ter feito num lugar de golfe, ele também posou na praia. O Tony Salles, que também posou lá na costa do Sauípe, que a gente sabe que, infelizmente, foi um dos últimos famosos a ter posado para a revista e que sofreu com isso, porque a última direção da G acabou dando um calote no pobre do Tony. Teve também o Maicon Araújo, que foi o Mr. Gay, que foi capa da revista também, que também posou na praia. E outro que tinha posado numa lancha no meio da praia foi o Fábio Andrade, que ficou muito famoso, posou no ensaio interno, mas ficou famoso a beça por causa do seu dote, que é falado até hoje em dia entre os fãs da revista. Na verdade, o pré-requisito para o G em Verão parecia o seu tamanho do dote. Exatamente, bem isso. Para agradar os leitores dessa época. O ensaio de capa ficou com o Bruno de Cursino, que todo mundo conhece como Bruno Camargo, que também era bombeiro da Eliana, que mais pra frente voltou, acho que um ano depois voltou a ser capa da revista. E ele fez um ensaio num hotel. Posou no quarto do hotel e na piscina do hotel, então o ensaio dele foi bem nessas duas áreas aí. E não tem nada muito de original, nenhum tema, mas assim, o Bruno é belíssimo, ele é muito bonito mesmo. E só por ter a beleza dele na revista, tipo, já valeu a pena, porque ele serviu muito em todas as fotos, em todo o ensaio. O ensaio realmente é muito bonito, apesar de ser numa locação super genérica. E assim a gente termina mais esse capítulo. Gente, queria agradecer muito ter vocês aqui comigo essa semana, e não tenho nem muito o que falar, porque realmente o editorial foi bem pequeno. Eu queria só que vocês falassem a respeito do antes e agora aqui do canal, se vocês estão realmente gostando. E uma coisa que eu queria pedir muito quando vocês vissem o antes e agora, assim que aparecer pra vocês, gente, de primeira, já clica no like, isso ajuda bastante a impulsionar o vídeo. Às vezes você tá na correria, não vai ter tempo para parar e comentar, mas dá um cliquezinho ali no like, isso ajuda bastante até mesmo a impulsionar o vídeo dentro dos próprios inscritos do canal. Isso vai ajudar bastante a ter mais ânimo para continuar fazendo para todos os rapazes que eu conseguir encontrar até a gente chegar nas últimas edições da revista, tá bom? Muito obrigado. Só que antes de ir embora, não esquece, dá um pulinho aqui embaixo, inscrever no canal, deixar aquele like, ativar as notificações. Meu Instagram tá aqui embaixo se quiser interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo e a gente se vê na semana que vem. Até já.